Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Muito bem, Thiago Pantoja já conectou aqui na nossa mesa o economista Marcos Evangelista, parceiro aqui da Band News Difusora FM, para que a gente dê seguimento ao nosso noticiário, trazendo agora a nossa coluna de economia. Marcos Evangelista, bem-vindo a mais uma edição do Band News Amazônia, primeira edição. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, meu amigo Rafael. Bom dia, Paula Litaif. Bom dia, ouvintes da rádio Band News FM. Meu amigo, vamos lá para a nossa coluna de economia de hoje, e a gente traz aqui redução fantástica da taxa Selic. Foi isso que você mandou aqui para mim. É hora de financiar seu carro ou apartamento? Esse é o questionamento. Conta pra gente, meu amigo. Exatamente, Rafael. Os nossos colegas, outros economistas, estavam achando que não iríamos ter mais redução, achávamos que tinha chegado no patamar e ia ficar estabilizado, mas todos nós fomos surpreendidos com essa última reunião do Copom, com essa redução bastante interessante da taxa Selic. E o que isso representa para o nosso ouvinte que estava pensando em financiar um carro, financiar uma casa, um apartamento? Esse é o momento que as taxas de juros do seu financiamento vão ser reduzidas. Então, de repente, se você está pensando em financiar, pode ser uma opção antes que essas taxas comecem a subir novamente. Então, é o momento, talvez, de você financiar. Lembrando sempre que um financiamento é um produto como outro qualquer. Pesquise qual é a melhor opção para você. Vá em vários bancos, porque cada banco tem sua taxa de juros e, de repente, você pode encontrar algo melhor. Porém, Rafael, isso tem os dois lados da moeda. Uns estão ali aplaudindo porque podem financiar, podem adquirir sua geladeira, o seu fogão no crediário. Outros, a população mais abastada, né, o pessoal da bancada da Band News, que tem dinheiro aplicado, está chorando porque... dependendo da aplicação, os juros vão cair, o teu dinheiro vai render menos. Então, geralmente, quando há essa redução da Selic, nós temos aí os dois lados, um aplaudindo e o outro chorando, porque realmente aquele dinheiro que está aplicado, ele vai ter um rendimento menor em função da redução da Selic. Importante, né, Marcos, a gente tentar traduzir aqui o que significa, né? Porque quando a gente fala o Copom, a taxa Selic, tem muita gente mesmo que está voando, né? Que está ali boiando, que não sabe do que se trata essa questão e de como isso interfere na vida das pessoas mesmo, né? Na vida do chão de obra, como a gente costuma falar, de nós, pobres mortais, em relação a isso, né? O que significa? Então é isso, a redução da taxa Selic, ela traz essa redução de juros, né? Para quem vai fazer financiamento, ou de casa, de veículo, ou de outros produtos, como você falou também, Marcos, e tem esse outro lado, que para o dinheiro aplicado, o dinheiro rende menos, né, para quem está investindo. Então é muito importante que a gente possa conseguir fazer essa tradução, a descomplicar o que parece complicado em relação à economia. Eu tenho só uma dúvida aqui também, acho que a Paula vai perguntar daqui a pouquinho. Eu só ia dizer assim, principalmente, que é bom para o rico, ruim para o pobre, hein, Marcos? O rico que tem recurso aplicado e dinheiro aí, dar de botão, ele está feliz, aliás, está infeliz. Já o classe média, o trabalhador que precisa e necessita financiar o seu imóvel ou qualquer outro item de patrimônio, um carro, nesse momento está feliz porque é favorável para ele. E é bom que as pessoas entendam isso, sabe, Rafael, Marcos Evangelista, que a economia, ela é assim, a economia, e a gente vive no sistema capitalista, muito embora alguns dizem que a gente vive no comunismo, que para mim, enfim, não tem muita coisa a ver, mas dessa parte, desse ponto de vista ideológico, mas a gente vive no sistema capitalista e é isso. Quando está ruim para o rico, está bom para o pobre. E, gente, pobre não imagina que é aquele que está vivendo de um salário mínimo, não. Né? Hoje a classe média ela se entende como bilionária. A gente precisa, inclusive, fazer um debate aqui com o Marcos e outros economistas para desmistificar isso. Porque a gente que é trabalhador, a gente é trabalhador e não pode se comparar aí aos bilionários, não, de plantão. Quando eu falo assim, Paula, só para o nosso ouvinte entender, porque assim, tem gente que às vezes consegue organizar suas finanças e começa a aplicar dinheiro.
né? Não estou falando de grandes cifras, né? Porque quem realmente tem grandes cifras não está nem preocupado com o Selic. Mas assim, aquele que conseguiu economizar, que está ali aplicando na renda fixa, até mesmo pelo seu celular, que agora é muito prático, quando há essa redução, ele é diretamente afetado, porque aquele dinheirinho que ele está guardando ali para uma viagem no final de ano, para comprar alguma coisa, ele passa a render menos, né? Então, por isso que eu falo que quando há essa redução, tem os dois lados, né? Tem aquele que quer financiar, poxa, que bom, meu financiamento vai ficar barato, e tem aquele outro, poxa, eu tinha um dinheiro aplicado ali, não é muito, é pouquinho, mas aí vai render menos, de fato vai render menos. Então, assim, nosso país, ele tem essa flutuação, né? Por exemplo, Estados Unidos hoje também foi divulgado que lá a inflação, a taxa anual está em 5,4, se eu não me engano. Então, assim, o mundo ele está inflacionado de um modo geral, mas quando a gente tem uma redução dessa, que é bastante importante, a gente tem que aplaudir a equipe econômica que está lá na frente, está fazendo aí seu trabalho de casa. A gente espera que realmente a inflação seja contida, porque quando reduz a taxa de juros, que é o que a gente está divulgando hoje aqui, o consumo naturalmente aumenta. Poxa, aquele que estava esperando a redução dos juros passa a comprar. Então, quando começa a vender muito, há também o perigo em contrapartida da inflação voltar a subir. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Ô Marcos, a dúvida que eu queria tirar com você, meu amigo, a gente fala muito sobre a questão do financiamento, né, quando fala da taxa Selic, juros e tudo mais, financiamento e investimento, né, mas há a influência em outras áreas, meu amigo. Eu falo mesmo no preço dos alimentos, eu falo em relação, por exemplo, ao preço do combustível, em relação ao preço daquilo que se usa no dia a dia, só para a gente ajudar o ouvinte a entender também. Não, nessa parte ele acaba não tendo muita influência. Agora, quando há, sim, mudança de alíquota de imposto, aí sim nós temos aí um efeito direto, principalmente, por exemplo, no preço dos combustíveis. Já tivemos muitas confusões sobre isso. Mas, na questão da Selic, o que pode acontecer é o efeito da mão invisível, que a gente chama de Adam Smith, né? Por exemplo, vamos imaginar que a geladeira estava lá parada, o crediário da geladeira ficou mais barato. Aí todo mundo começa a comprar a geladeira. E o que vai acontecer? O preço da geladeira vai aumentar. Por que isso, Marcos? Porque o empresário vai perceber que aquele item está vendendo muito e ele, naturalmente, ele vai querer aumentar a margem de lucro dele. Então, é o efeito da mão invisível que, de vez em quando, a gente conversa aqui na economia. Quando você procura demais um produto, ele passa a ser escasso, então o preço dele sobe. Então, há também esse risco aí, de repente, todo mundo querer comprar um ar-condicionado, né, no crediário. Aí pode ser que aquele item suba. Deu para você entender, Rafael? Perfeitamente, meu amigo. É por isso que a gente fala que aqui a gente ajuda a descomplicar o que parece complicado em relação a essas questões da economia. É importante a gente fazer a nossa ouvinte entender também. É o que a gente sempre fala, né, Paula? Ouvinte bem informado toma melhores decisões. E a gente aprende com o Marcos Evangelista aqui, a gente, junto com o Marcos Evangelista, consegue entender toda essa complexidade econômica, principalmente. Agora, Marcos, a gente tem uma dúvida aqui, porque é um momento importante e interessante para fazer financiamento de imóveis, principalmente, mas a gente precisa deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que é necessário ter aquela entrada, né? Geralmente, as agências bancárias, as instituições financeiras precisam e cobram aquela entrada. E se você tem aí uma ideia de um apartamento, por exemplo, de 200 mil, que eu acho difícil em Manaus, porque já mudou muito esse cenário de 200 mil, mas ainda tem, né, porque os valores estão exorbitantes nessa área imobiliária, mas que venhamos ali, vamos ter uma ideia de um apartamento de 200 mil, no mínimo ali a pessoa teria que ter pelo menos 40 mil de entrada, só para a gente já aproveitar e dar esse gancho também sobre essas regras de financiamento de imóveis. Marcos? Muito legal o comentário aí da Paula. É o seguinte, ó, quanto maior a sua entrada, menor vão ser o valor a ser financiado, consequentemente as parcelas vão ser menores. Né? No caso, você que está nos ouvindo e vai comprar um imóvel já utilizado, né, um imóvel usado, dependendo do banco, ele vai exigir sim esses 20%. Por exemplo, no exemplo que a Paula está dando, 200 mil, você vai ter que dar no mínimo 40 mil reais. E os 160 vão ser financiados. Obviamente, se você der 50, der 60, consequentemente, as suas parcelas vão ser menores. Um alerta para os nossos ouvintes.
Hoje nós temos uma facilidade muito grande de financiar. Se seu nome estiver limpo, né, não tiver restrições, o banco provavelmente vai financiar, porque ele ganha com esses financiamentos. Tenha muita atenção no valor da parcela que vai ficar, para não impactar o seu orçamento mensal, porque no momento que você assume um compromisso, né, principalmente se for um apartamento que é de 20, 30 anos, você vai comprometer sua renda mensal. Então tenha cuidado para que essa parcela não fique alta, tão alta no momento, ao ponto de comprometer ali o seu pagamento do dia a dia, de alimentação, educação, mas você fazendo tudo isso, tendo cuidado prévio, com certeza está no momento certo de você financiar o seu apartamento.